Há alguns anos eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu revisitava as melhores leituras de anos passados, anos anteriores à criação deste humilde canal que, Jesus, ano que vem entra no 6º ano, que loucura! Mas, pois bem, se eu não me engano, eu revisitava ali de 2017 a 2019. Enfim, o link do vídeo estará aqui. E para este vídeo eu resolvi fazer algo parecido, mas revisitar as 5 melhores leituras dos últimos 5 anos aqui no canal. A gente tem vídeo nestes 5 anos, aliás, para as melhores leituras de cada um dos anos. Tem uma playlist, inclusive, o link vai estar aqui e também aqui na descrição do vídeo para você. Mas hoje eu vou trazer só o fino dessas listas. Vambora! Se é hora da freguesia testar também os conhecimentos sobre o canal, hein? A melhor leitura do ano passado, vocês lembram? Melhor leitura do ano passado, Kristin Lavransdatter, da Sigrid Undset. Este foi um livro que, juro, eu terminei de ler e eu sabia que nenhum outro livro o desbancaria dali pra frente. Terminei mais ou menos meio do ano passado, se não me engano. E, gente, eu juro, vira e mexe eu me pego com vontade de reler este livro, porque eu sinto muita saudade disso aqui. Aqui a gente tem um livro que tem um contexto super diferentão, é a Noruega medieval, e nós temos como protagonista a moça que dá nome a este livro, a Kristin, que nós acompanhamos desde a sua infância até a vida adulta. E ela é simplesmente uma das personagens mais bem construídas na literatura, ponto final. Aliás, os personagens como um todo aqui deste livro são muito bem construídos. A gente tem uma história muito legal aqui de pano de fundo, mas o que me saltou aos olhos principalmente foi a questão dos personagens, porque a gente tem uma galeria ampla de personagens e, como sempre, alguns recebem foco, e esses que recebem focos, olha, é pra aplaudir mesmo a construção, porque a Sigrid consegue entrar ali na psicologia desses personagens, torná-los muito críveis. São todos personagens que têm aquela zona cinzenta maravilhosa, né? Personagens que você vê e, esse aqui vai ser o purista, vai ser o santinho, vai ser o malvadão. Não, óbvio, tem personagens que acabam sendo bons e personagens que acabam sendo maus, mas todos eles têm esse conflito colocado de forma muito evidente. Tinha um personagem aqui que, mas não tardou muito até que eu ficasse assim, tô pronta pra odiar esse personagem. E eu não consegui, porque por mais que ele faça coisas detestáveis, a gente vê ali ele lutando com os demônios interiores, sabe? Gente, é um negócio impressionante. Além da construção dos personagens, a ambientação também é muitíssimo bem feita. A descrição dos lugares, das vestimentas, das comidas. E eu acho legal que ela se demore em alguns momentos na descrição dessas coisas, porque é um contexto muito diferente do nosso, né? Então eu acho que tem que haver uma ambientação mais rica mesmo, mas apesar de ser um contexto tão diferente do nosso, ainda assim a gente consegue se relacionar em diversos momentos, porque é aquilo, né? O tal do clássico é atemporal, principalmente nessa parte aqui em que pega na psicologia dos personagens, a gente consegue se reconhecer nos dilemas, entende, fica feliz, sofre junto também. E este é um romance de formação. E, gente, o osso, pra mim, de ler romance de formação é que geralmente são romances longos, e aí romances em que você passa muito tempo com os personagens, acaba se afeiçoando a alguns deles, alguns, aliás, deles, e no fim, eu juro, eu fiquei triste de terminar este livro, porque eu me senti órfã. E este é um livro que, infelizmente, não é tão conhecido aqui no Brasil, porque a gente não teve uma tradução dele por muito tempo no mercado. Eu sei que tem uma editora que lançou, não sei se ela lançou os 3 volumes já, porque aqui nessa edição, essa edição belíssima, aliás, é da Penguin Classics Deluxe, tradução direta pro inglês da Tina Nunnally, que é uma baita tradutora. E aqui eu esqueci o nome da editora e não, como eu disse, não lembro se tem os 3 volumes já, mas eu vou deixar aqui nos links, e também não sei como está a tradução, mas recomendo que você dê uma olhada nas amostras do Kindle, dê uma lida e vê se você acha que tá fluido ou não. O que não dá pra deixar de fazer é entrar em contato com essa história. Gente, sério, que coisa maravilhosa. Eu acho que não vai tardar até que eu ceda e pegue esse livro pra reler, porque que livro. E aí ainda daria pra fazer uma resenha dele por aqui, né, porque precisava. Eu fiquei muito chateada que eu não fiz uma resenha dele logo ao terminar a leitura, mas melhor leitura de 2024, Kristin Lavransdatter, e olha que a concorrência foi bem alta em 2024, mas este aqui
Não tinha como. Ah, e foi a segunda mulher da história a ganhar um Nobel de Literatura. E saindo de alguém que muito merecidamente foi laureada com um prêmio Nobel para um autor que, olha, talvez dos mais injustiçados de toda a história do prêmio Nobel, e falo de Philip Roth, e aqui mais especificamente de seu A Marca Humana, que foi a minha melhor leitura de 2023. Que livro. É o meu favorito do Roth disparado. Dele eu já li O Teatro de Sabá, O Complexo de Portnoy, Pastoral Americana e este. E pra mim não tem comparação, os outros também gostei, mas este aqui, gente, que é um monumento. Eu falei da questão da temporalidade no Christian Labransdatter, né? E aqui isso é algo também muito evidente. Este é um livro mais moderno, ele é lançado no ano 2000 mesmo. Só que eu acho que talvez ele seja ainda mais atual hoje do que a época de seu lançamento, porque aqui ele escancara temas que são muito presentes hoje em dia, principalmente com a questão das redes sociais, cultura do cancelamento, essa coisa de parece que a gente tá cada vez mais reativo, né? Recebe as coisas e não quer ficar um tempo ali pensando, não, já quer reagir na hora, a hipocrisia rolando solta. E o nosso protagonista aqui é um professor universitário de letras clássicas chamado Coleman Silk. E ele tá lá vivendo a vidinha dele, dando aula em uma universidade, até que ele sofre uma acusação de racismo. E a gente vê a cena que gera essa acusação, e dá pra ver que foi claramente um mal-entendido ali. O Coleman não teve a intenção de ser racista de forma alguma, mas ele tinha alguns desafetos ali no departamento da universidade e algumas pessoas acabam explorando esse incidente para simplesmente arruinar a vida do Coleman Silk, que é o que acontece. No começo do livro, você acha que vai ser sobre esse incidente na faculdade e as consequências disso, e de certo modo é, mas, sério, ali pra página cento e pouco tem uma revelação que você fica: meu Deus do céu, pera, então vai ser isso aqui? E aí eu recomendo fortemente você não leia nada sobre o livro, tá? Não leia aqui Orelha, Quarta Capa. Eu nem fiz resenha dele, tá? Porque é muito difícil fazer resenha deste livro sem contar spoilers. Eu vou ver se eu consigo fazer essa proeza. Quem sabe, se houver muita comoção aqui nos comentários, quem sabe eu me preste a isso. Mas fato é que gente, eu não sei como deixaram passar aqui eu acho que é Orelha ou aqui na Quarta Capa que tem essa revelação que eu fico, gente, como assim? E ainda bem que eu não sabia disso, porque eu tendo a ler Orelha e Quarta Capa só depois da leitura mesmo. Então, recomendo que você faça o mesmo, porque é legal ter essa surpresa e gente, é um livro muito bem feito, um livro bem construído. Então, você tem essa revelação, mas aí você vai lembrando, sabe, de alguns indícios que foram dados sobre isso. Eu lembro que no comecinho tinha uma frase que eu fiquei, será? Mas tinha tanta coisa acontecendo ali que eu meio que deixei de lado, e aí quando vem a revelação eu fico, meu Deus, é mesmo. Este livro fica aqui na estante num lugar que é meio visível, e toda vez que eu bato o olho nele, eu penso, meu Deus do céu, que livro bom! E este livro faz parte de uma trilogia chamada Trilogia da América, que é composta, então, por Uma Marca Humana, por A Pastoral Americana e pelo Casei com um Comunista, mas eles não têm ordem específica, são livros independentes. Os pontos em comum são o narrador. Todos os livros são narrados pelo Nathan Zuckerman, que, gente, eu amo esse narrador e é tipo um alter ego do Philip Roth. E também o fato de que todo livro pega um aspecto específico dos Estados Unidos para jogar luz aqui. Aqui me parece ser a questão da hipocrisia que rolava ali na mídia americana, principalmente com relação àquele incidente do presidente à época, Bill Clinton, e o caso dele com a Monica Lewinsky. Ah, gente, leiam. Philip Roth, assim, não acho que é pra todo mundo, porque ele tem um humor bem escrachado, eu acho que algumas pessoas se incomodariam com a maneira dele de colocar certas coisas, mas vale tentar, porque se você curtir, baita leitura. E as sacadas desse homem, gente. Eu dou gargalhada com os livros dele, porque eu acho esse homem genial. Livro incrível, mereceu muito o posto de melhor leitura de 2023. Já em 2022, temos um dos livros... Tem um ainda nessa lista que é mais panfletado que este, mas não precisa ter assistido a muitos vídeos aqui no canal para ter me ouvido falar de Amor e Trevas, do Amos Oz. Este aqui, fora a Bíblia, é o livro literário mais vendido, mais lido em Israel, e
aqui a gente tem as memórias do Amos Oz, que viveu 1000 vidas em uma. O Amos nasce em 1939 em Jerusalém, só que ele nasce em Jerusalém quando o próprio Estado de Israel ainda nem existia. E a gente tem aqui ele vivenciando a noite da criação do Estado de Israel. É uma cena bastante bonita, inclusive. Aliás, a questão Israel-Palestina, que inclusive está nos noticiários já há um bom tempo, né, nos anos recentes, é discutida aqui, aliás, não só em De Amor e Trevas, mas em praticamente todas as obras do Amos Oz que eu li agora, e eu acredito que ele traz uma visão ponderada sobre o assunto. Eu vou deixar aqui alguns links de resenhas que eu já fiz sobre outros livros dele, para que vocês possam entender um pouco mais do pensamento do autor, mas o que encanta aqui é o olhar do Amos Oz sobre a própria vida impressionante que ele viveu, porque os pais dele eram imigrantes, então o pai veio do Império Russo e a mãe havia vindo da Polônia, mais de uma parte que hoje é considerada território da Ucrânia, e eles vêm por conta do antissemitismo crescente em relação aos judeus, e eram pessoas muito cultas, que falavam diversas línguas, que liam bastante, então Amos cresce cercado de livros, e qualquer amante de livros vai ter diversos deleites aqui ao ver as recordações que o Amos tem em relação aos livros. Então, do pai dele dando o primeiro nicho do Amos na estante, o Amos fala como ele se sentia um adulto ali, tipo, meu Deus, eu tenho o meu próprio nicho agora aqui na estante para colocar os meus livros. As discussões que ele tinha com a família, a própria história da família, que é muito triste. A mãe do Amos acaba tirando a própria vida, e em uma época em que não se tinha muito conhecimento de depressão, então o Amos relata, assim, com o olhar dele, ainda pensando na perspectiva dele como criança, vendo algumas atitudes da mãe, como ele não entendia aquilo e como por vezes ele tinha raiva daquilo. Só que é isso, era uma época em que acho que não havia ferramentas suficientes para conhecer o que a gente conhece hoje sobre depressão e doenças do tipo. E pode parecer agora, pelo que eu tô falando, assim, um livro muito triste, mas é por vezes um livro muito engraçado. Eu acho que o Amos usa muito bem o humor como forma de superar certas memórias difíceis. Superar não, acho que lidar, porque superar, assim, eu acho que tem muita coisa pelo que ele passou que não tem como, mas eu acho que ele lida muito bem com tudo isso. Tem uma frase da avó dele, aliás, que eu acho que é: após ter chorado todas as suas lágrimas, comece a sorrir. Eu tenho a impressão de que ele faz muito isso ao longo deste livro. É um livro muito bem escrito, juro, é das coisas mais lindas que eu já li, assim, disparado. E um outro aspecto que me faz gostar muito deste livro é que eu adoro livros em que a gente tem uma grande história, então uma história que afetou muita gente. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem reflexos da Segunda Guerra Mundial, tem essa questão do antissemitismo e tantas outras, questão da Palestina, né, que eu acabei de falar, inclusive, mas a gente tem ali a vidinha de pessoas comuns acontecendo. E aí a gente vê como esse contexto maior impacta a vida de quem tá ali só tentando seguir, sabe? Eu gosto muito desse contexto macro alternado com micro, e a gente tem isso aqui colocado lindamente pelo Amos Oz. Juro, que livro maravilhoso. E este foi um livro que eu acho que já teria sido especial para mim em qualquer momento, mas eu acho que foi eu vou falar especialmente especial, vou falar particularmente especial, porque sabe quando o livro certo vem na hora certa? Pois é, foi o meu caso com De Amor e Trevas, que é um dos meus livros favoritos da vida. Recomendo demais. Em 2021, temos outro calhamaço. A pessoa gosta de calhamaços, né? Não dá nem pra negar. E falo de Vida e Destino, de Vassili Grossman. Que livro? Eu devo ter falado isso para todos os livros dessa lista até agora, né? Mas, gente, melhores leituras de todos os anos. Só tem livraço aqui. E este livro é um desbunde. O que que a gente tem aqui, então? Este é um livro ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. De novo, não precisa estar aqui há muito tempo para saber que eu gosto muito de livros ambientados durante esse período. Só que aqui a gente tem algo que é meio difícil de encontrar em narrativas desse período, porque acredito que em livros, em filmes, a gente costuma ter majoritariamente a perspectiva do fronte ocidental. Então, ali, Inglaterra, França, Estados Unidos, mas são poucas obras, ou pelo menos as grandiosas, assim, que a gente conhece mesmo, que falam da perspectiva do outro fronte. Ali, no caso,
a perspectiva da União Soviética, que é o que a gente tem aqui. Aliás, não só a perspectiva da União Soviética, o Vassili Grossman dá uma mesclada, mas majoritariamente a da União Soviética. E eu acho que a riqueza do livro se traduz em uma única palavra que eu acabei de usar, que é perspectiva, porque a gente tem inúmeras perspectivas aqui. A gente tem a perspectiva de oficiais nazistas, de oficiais soviéticos, de pessoas que não estavam ali diretamente envolvidas na guerra, mas que estavam em cidades sitiadas. Tem dos soldados rasos, tem a da galera que fica mais ali no topo, em questão de patente, na hierarquia militar, etc. É de uma riqueza. E a gente tem uma coisa muito interessante aqui também, que é, primeiro, o Vassili Grossman atuou como jornalista na Segunda Guerra Mundial, ele cobriu inclusive a Batalha de Stalingrado, que foi um dos confrontos mais famosos da Segunda Guerra. Ele escreveu muitos ensaios, aliás, aqui no canal tem resenha de um livro dele chamado Um Escritor na Guerra, que, bom, na verdade não é dele mesmo, é um livro que tem compilados de textos dele sobre a guerra, eu vou deixar o link aqui. E tem também para um outro chamado A Estrada, mas esse sendo com trabalhos mais ficcionais, ambos livros incríveis, mas não tão incríveis quanto este aqui. Mas, pois bem, tudo isso para dizer que é um homem que sabia do que ele estava falando, porque ele esteve naquele ambiente. E este livro passa muito essa sensação de verossimilhança, sabe? E aqui, além disso, a gente tem uma estrutura que costura um enredo que nós temos acontecendo, mas esses capítulos sobre o enredo são alternados com capítulos que parecem ensaios sobre pontos específicos da guerra e de tudo aquilo que estava acontecendo. E o Vassili Grossman consegue costurar muito bem tudo isso. Então, esses capítulos, assim, eu acho que tinha tudo para dar errado, mas não dá, porque não fica um negócio solto ali, sabe? Ou que os personagens estão sendo claramente utilizados como marionetes para ele provar um ponto, sabe? Em nenhum momento eu tive essa impressão ao longo deste livro. E os textos são impressionantes. Por vezes, há um certo incômodo, porque a gente sente que tem certos cortes na narrativa, sabe? Só que o que eu acho, talvez seja eu passando pano, mas eu acredito que o Vassili Grossman quis fazer aqui foi a gente se sentir um pouco como aquelas pessoas que estavam vivenciando aquela guerra, na medida do possível, é óbvio. E eu acho que talvez tivesse muito isso, sabe? De uma pessoa sumir e a gente não saber muito bem o que aconteceu com ela, conversas que acabam sendo interrompidas por tiros de canhões para nunca mais serem retomadas. Foi um livro que me tocou muito nesse sentido. Eu já li bastante coisa ambientada nesse período, mas eu acho que nenhum tão bom quanto isso aqui. E, seguinte, temos este Vida e Destino, porém, temos um livro que veio antes dele, que é o Stalingrado. Eu não li o Stalingrado, ele saiu recentemente, a publicação aqui no Brasil, aliás. Antes a gente só tinha o Vida e Destino mesmo. E minha recomendação, se você não leu Vida e Destino ainda, eu acho que vale começar por Stalingrado, porque tem um núcleo específico que a gente meio que pega acontecendo aqui, mas fica claro que aconteceu coisa antes, e acredito que isso está aqui em Stalingrado. Porém, minha opinião, eu não senti que a minha leitura foi afetada negativamente, assim, por não ter lido isso aqui. Tanto que eu sei que tem muita gente que tem isso aqui como favorito e que nunca leu Stalingrado. Eu acho que é um livro que super se sustenta sozinho. Se você tiver interesse em ler ambos, eu começaria pelo Stalingrado mesmo, porque, né, veio antes e já tá disponível aqui, mas quando eu comprei, não estava... Aliás, isso aqui tava difícil de achar, inclusive, eu achei, assim, tava esgotadaço, e aí depois eles trouxeram de volta pro mercado, amém, Companhia das Letras, selo Alfaguara, e aí há 2 anos, se eu não me engano, eles vieram com o Stalingrado, que então tá na minha fila. Acho que quando eu for reler o Vida e Destino, eu devo colocar o Stalingrado antes para ter a experiência completa. Se você, assim como eu, curte muito narrativas ambientadas na Segunda Guerra Mundial, eu não poderia recomendar mais. E vamos fechar com a melhor leitura de 2020, que, minha gente, foi o ano em que eu li ele. Sim, você, freguesia do canal, já deve saber que livro que vai aparecer aqui agora, e é a autobiografia de Stefan Zweig, que é dos livros que eu mais divulgo neste canal. Espalho a palavra de Stefan Zweig, assim, loucamente, desde que eu o conheci. E eu o conheci justamente através
deste livro aqui, que reúne as memórias do Stefan Zweig, que é outra pessoa que viveu uma vida interessantíssima. Ele nasce na Viena, no fim do século XIX, então era uma época ali daquela Viena muito cosmopolita, sabe? Da capital cultural do mundo. Esse contexto, aliás, é muito bem retratado em um outro livro maravilhoso chamado Os Europeus, do Orlando Figes. Tem resenha aqui, o link vai estar na descrição para vocês. E, assim, eu acho que muito da parte de eu gostar também desse livro é que esse contexto como um todo me encanta. Porque, gente, eu sei que é um recorte, que era ali de uma classe privilegiada, sei. Mas, putz, parecia muito, e aí poliana total aqui, tá? Mas essa coisa do livre trânsito entre os países, uma coisa super cosmopolita, uma aura de liberdade rolando. Essa é a impressão que eu tenho ao ler alguns escritos dessa época. E o Zweig coloca isso aqui de forma muito clara de como era fácil o acesso, de como a cultura era rica ali, dos teatros, que sempre tinha algo muito grandioso acontecendo, e como ele amava viver nesse mundo. Ele, que era a pessoa tão sedenta por conhecer artistas, consumir muita arte, e aí ele vê esse mundo começar a ruir, principalmente com a Primeira Guerra Mundial. Então ele passa ali pela Primeira Guerra Mundial e sempre muito próximo do foco dos acontecimentos, afinal de contas, ele nasceu no Império Austríaco. E aí você imagina, assim, o que foi para essa pessoa que era tão apaixonada por essa imagem da Europa, que ele coloca inclusive como sendo o mundo de ontem, para ver o império no qual ele nasceu simplesmente ser apagado do mapa, e aí ficar um tempo ali que foi um período muito esquisito entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquela atmosfera de tensão constante, para no fim das contas, vir a Segunda Guerra Mundial. Ele, que era, à época, o autor mais traduzido do mundo, vê a sua obra sendo incinerada em praça pública, se vê sendo perseguido porque ele tinha origem judaica, e aí vê esse mundo de ontem ser apagado de uma vez por todas. E ele acaba vindo para o Brasil, sim, ele buscou exílio aqui, mais especificamente em Petrópolis, e é lá que ele tira a sua vida alguns meses antes de a Segunda Guerra Mundial acabar, infelizmente. E ele deixa uma carta explicando o porquê de ele ter decidido tirar a própria vida, e ele fala muito sobre como doía ver tudo aquilo, que ele não via mais esperança nenhuma e achou melhor ir embora. Mas antes de deixar este mundo, ele escreve este livro aqui, que serve como um relato dos mais impressionantes que eu já li sobre toda essa época. Acho que poucas pessoas teriam a bagagem para narrar o que ele narrou aqui. E é um livro impressionante, continuo recomendando muito. Eu acredito que nunca ninguém veio me falar que leu e não gostou. Muito pelo contrário, vira e mexe eu recebo mensagens de pessoas agradecendo pela indicação. Eu acho que é um livro meio que sem erro mesmo, sabe? Muito redondinho, bem escrito, período histórico interessantíssimo. E o Zweig é uma pessoa muito cativante, e a gente não pode também evitar ficar muito triste pelo fim que a vida dele acabou tendo. Mas baita livro. Feliz que acabei tendo a oportunidade de falar dele mais uma vez. Zweig, que depois disso aqui acabou virando uma obsessão literária minha, li um monte de coisa dele, inclusive aqui no canal. A gente tem resenha pra caramba da obra dele. Vou deixar a playlist com os links aqui para vocês nos comentários. E assim encerramos a recapitulação das 5 melhores leituras dos últimos 5 anos. Quem sabe eu não faça disso uma tradiçãozinha aqui do canal, então daqui a 5 anos voltar com mais um, olhando para os últimos 5 anos do canal. Será que o canal ainda vai estar lá? Espero que sim, eu amo demais fazer esse espaço, não tenho plano nenhum de fechar este canal, mas, né, vai saber, coisas em redes sociais mudam tanto, mas na torcida que para daqui a 5 anos eu consiga fazer uma nova retrospectiva dos últimos 5 anos do canal também. Se você quiser fazer essa retrospectiva aqui nos comentários, pelo amor de Deus, fique mais do que à vontade, eu vou amar ver os comentários com um monte de recomendação de vocês, então, por favor, deixe um comentário aqui. Se você já leu algum desses por minha indicação e quiser compartilhar também o que você achou, deixa aqui nos comentários pra gente continuar a conversar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.